Amada igreja, agora nós vamos continuar a nossa adoração através da palavra do Senhor. E eu peço a vocês que estejam abrindo comigo, por favor, no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 33, por favor. Ezequiel, capítulo 33. O tema da mensagem hoje é: arrependimento é oportunidade. Para poder pensar aí rapidinho, 20, 30 segundos. Qual foi, assim, a maior oportunidade que já passou por sua vida? Né? Não precisa falar não, pensa para você. Às vezes, caramba, foi aquele emprego, foi aquela oportunidade de negócio, foi uma reconciliação ou um relacionamento. Pensa aí, e vai ter muito a ver com aquilo que o Senhor vai nos falar nesta noite e vai continuar nos conduzindo através da sua palavra, né? Enquanto você está abrindo aí, Ezequiel capítulo 33, vai ser a partir do versículo 1 mesmo, do versículo 1. Livro do profeta Ezequiel, e você vai pensando, né? Eu vou falar a minha, e a gente só tem esse entendimento graças ao Senhor. A melhor oferta, a melhor oportunidade que já passou pela minha vida foi assim, ó: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Já parou para poder pensar que muitos de nós, toda a humanidade, lá no final do curso, lá no momento final, nós vamos parar para poder pensar exatamente isso? Você já parou para poder pensar o dia que nós estivermos entrando na glória por definitivo, o reino que está nos prometido pelo nosso Senhor, as moradas que estão preparadas pelo nosso Senhor? Será se realmente, lá naquele grande dia, a gente vai firmar isso com maior contundência ainda? Com uma firmeza muito maior? Caramba, a melhor oportunidade que eu já tive na minha vida foi de poder me arrepender. Já parou para poder pensar por outro lado, a quantidade de pessoas, a multidão, milhares e milhares de pessoas que vão parar para poder pensar e vão falar: caramba, eu achei que a melhor oportunidade foi aquela oportunidade. Mas, na verdade, a melhor oportunidade que me foi dada foi: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E não é com alegria que nós anunciamos isso. Nós temos certeza, através da palavra de Deus, e vamos reforçar isso daqui, que Deus também não se alegra dessa condição, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas nós precisamos parar para poder pensar isso. Qual é a melhor oportunidade de todas? Será que a gente ainda está correndo atrás da melhor oportunidade? Não estou dizendo que Deus não nos agracie com novas oportunidades, mas qual é a maior oportunidade de todas? Qual é a oportunidade que está dando a direção para os nossos dias, está dando direção para as nossas vidas? Essa é uma oportunidade diária. Tem coisas que realmente que a gente fala assim: caramba, essa é uma oportunidade que não vai voltar nunca mais. Irmão, já parou para poder pensar no tamanho da grandiosidade de Deus? O tamanho da misericórdia e da bondade de Deus? Sabe por quê? Dia após dia, Ele está dando essa oportunidade a todo ser humano. Qual a oportunidade? De se arrepender. Né? Eu acredito, como vocês também, eu acredito que vocês, talvez hoje vocês tenham: caramba, eu perdi uma baita oportunidade de trabalho, uma baita oportunidade de negócio, uma baita oportunidade de talvez ter sido mais gentil com os meus pais, ter honrado, enfim, uma diversidade de oportunidades. E realmente, tem oportunidades que ela vem uma vez só e passa. Às vezes, uma oportunidade de um negócio que surgiu hoje, já não vai... E era uma boa oportunidade, uma oportunidade lícita, e talvez por algum motivo nós deixamos passar. Mas essa oportunidade, que é a mais lícita de todos, que é a maior de todas, ela está nos sendo dada diariamente. Isso mostra o tamanho da bondade do nosso Deus. Ele é justo, Ele é reto, Ele é santo, com certeza. Mas Ele é muito bondoso, irmãos. Ele é grandioso.
demais. E a gente vai ler juntos aqui o texto proposto. Só estou tentando aqui. Me dá um minutinho, por favor. E a palavra de Deus diz assim: a palavra do Senhor veio a mim, Ezequiel 33, dizendo: Filho do homem, fale com os filhos do seu povo e diga-lhes: quando eu fizer vir um exército inimigo sobre uma terra, se o povo desta terra escolher um homem do meio deles e o constituir por seu atalaia, e se, ao ver que o inimigo se aproxima, esse atalaia tocar a trombeta e avisar ao povo, então aquele que ouviu o som da trombeta e não se der por avisado, se o inimigo vier e o abater, esse será responsável pela sua própria morte. Por quê? Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. Será responsável por sua própria morte. Se ele tivesse dado atenção ao aviso, salvaria sua vida. Mas se o atalaia vir que vem o inimigo e não tocar a trombeta, e o povo não for avisado, se o inimigo vier e abater um deles, este foi abatido na sua maldade, mas será responsável pela morte. Quem será responsável pela morte dele é o atalaia. 7. Quanto a você, filho do homem, eu o constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá, e você não falar para advertir o ímpio do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você falar ao ímpio para o avisar do seu mau caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. E aí ele continua: filho do homem, diga à casa de Israel, vocês dizem, visto que nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos por causa deles, como que poderemos viver? E está assim o versículo 11: diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas e que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Filho do homem, diga aos filhos do seu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à maldade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua maldade, nem o justo pela sua justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, fizer maldade, não me lembrarei de nenhum dos seus atos de justiça, e ele morrerá por causa da injustiça que cometeu. E quando eu disser ao ímpio que certamente morrerá, e ele se converter do seu pecado, fizer o que é justo e reto, restituir o penhor, devolver o que roubou, andar nos estatutos da vida, e não fizer maldade, certamente ele viverá, não morrerá. De todos os pecados que cometeu, nenhum deles será lembrado contra ele. Fez o que é justo e reto, certamente viverá. No entanto, os filhos do seu povo dizem, o caminho do Senhor não é reto, mas é o caminho deles que não é reto. Se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, morrerá nela. E se o ímpio se converter da sua maldade e fizer o que é justo e reto, por causa desses atos viverá. No entanto, vocês dizem, o caminho do Senhor não é reto, mas eu o julgarei. Agora, olha o que ele diz, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Meus irmãos, você pode fechar os seus olhos mais uma vez e a gente orar ao Senhor? Pai eterno e amado, essa é a tua palavra, que é santa, que é poderosa, que é viva, eficaz. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos deixou esta maravilhosa palavra, para que por ela nós pudéssemos ser guiados, para que por ela nós pudéssemos ser alimentados. E o que nós queremos te pedir aqui, Pai, ilumina as nossas mentes através do teu Santo Espírito,
para que nós possamos compreender a sua palavra, amar a sua palavra e obedecer cada vez mais a sua palavra, mas obedecer com uma disposição amorosa, Senhor Deus. E nos ajude, Pai, nos ajude a cumprir a missão que o Senhor tem nos dado, missão tão maravilhosa que é poder proclamar o teu santo evangelho. Senhor Deus, louva ao Senhor, Pai, mais uma vez pela vida de cada irmão, de cada irmã que aqui chegou, Senhor Deus, por aqueles que estão a caminho, por aqueles que não poderão vir neste dia, que o Senhor continue fazendo a sua boa obra até a volta de Cristo Jesus. Pai, essa é a nossa oração a Ti, no nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém, amém, graças a Deus. Irmãos, arrependimento é oportunidade, e nós vamos discutir isso melhor aqui nesse texto que nós lemos de Ezequiel. Mas antes de ir no texto, eu queria abordar alguns pontos aqui com vocês, para a gente poder ampliar a nossa capacidade de compreender mais a fundo esse texto. Eu fui pesquisar no dicionário da língua brasileira, da língua portuguesa, o que é oportunidade por definição. E como está ali na tela, o dicionário diz assim, ó, ocasião favorável. O que é oportunidade? É uma ocasião favorável. Circunstância oportuna e propícia para a realização de alguma coisa. E o arrependimento se enquadra aí. É uma ocasião favorável e uma circunstância oportuna e propícia para a realização de alguma coisa. Qual coisa? Nos arrependermos verdadeiramente. E é mais ou menos isso que o Senhor está falando através de Ezequiel, sendo Ezequiel a figura do atalaia. E aí, o que é oportunidade, continuando para a gente poder debater? Por uma perspectiva bíblica e divina, é a chance que Deus nos dá de nos arrependermos diariamente de nossos pecados e transgressões. Nos arrependermos diariamente de nossos pecados e transgressões e reconhecer a nossa miséria e necessidade da ajuda dele. E a partir daí, termos vida com ele e para ele. E aquele vida ali está de forma proposital com V maiúsculo. Sabe por quê, irmãos? Sabe quando que nós encontramos a verdadeira vida? Só em Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ali ele já criou o único caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou a única chance de vocês. Eu sou a maior oportunidade de vocês. E, irmãos, é a partir do arrependimento. Foi como nós falamos aqui na escola bíblica. Vamos supor que, repetindo a ilustração, eu estou com uma febre de 40 graus há 7 dias e eu não procuro um médico. Aí a gente perguntou o que pode acontecer. Aí a Hillary falou uma convulsão, a gente pode ir para um coma. E o nosso irmão Alan falou, é daí para pior. É justamente isso. Por quê? Porque eu estou negligenciando que eu estou doente, que eu preciso de ajuda. Mas qual é o primeiro passo para poder começar o tratamento? Reconhecer que eu estou doente. E aí eu vou até a UPA, até eu vou a algum outro hospital, a partir dali eu vou falar para o médico a minha dificuldade e ele vai começar o processo de me tratar. E essa é a vida espiritual com o Senhor. É a partir daí que ele começa, quando nós chegamos diante dele e nos arrependemos. Reconhecemos as nossas limitações, porque foi como terminou o texto de Ezequiel. Cada um vai ser julgado conforme as suas... É individual, irmãos. Eu não presto conta pelo seu Zwingli, nem seu Zwingli por mim. É cada um prestando conta por si, diante do Senhor. E como está lá na tela, muitos começam com o coração voltado para Deus, mas durante o trajeto se corrompem, entregando seus corações para as oportunidades, corrupção e pecado do mundo. Sabe por quê, irmãos? O diabo usa a estratégia da oportunidade também. Ele está o tempo inteiro nos seduzindo com diversas oportunidades. Mas são essas oportunidades que nos afastam de Deus. São oportunidades que nos querem nos fazer acreditar que nós também somos deuses. Irmãos, a gente vai aqui nesta casa falar disso categoricamente até a volta de Jesus. Porque é a nossa grande luta contra nós, contra o mundo e contra o diabo. O Senhor está nos dando diariamente uma grande oportunidade de nos aproximarmos dele. Mas só que esse relacionamento começa através do o que, irmão? Arrependimento. Jesus foi a primeira pregação dele. Arrependei-vos. E não pensa que arrepender-se é matéria, é questão apenas de ímpio, de quem está fora, de quem... Não, quem está na igreja também. Principalmente.
Principalmente porque isso é santidade genuína. Isso é reconhecer nossas limitações. E aí o Senhor falou, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E é no capítulo que ele está tratando sobre oração, que ele está tratando sobre jejum, que ele está tratando sobre as riquezas, a verdadeira riqueza. E isso, irmãos, sobre a oportunidade, mostra muito onde está o nosso coração. As nossas grandes oportunidades estão voltadas para as questões aqui deste mundo, para as questões aqui desta vida. E eu queria tratar um outro tema que vai ajudar a gente a ampliar o entendimento do texto de Ezequiel. O que é arrependimento? O verdadeiro e genuíno arrependimento não se limita a uma mudança de atitude apenas, porque muitas vezes nós achamos que é isso. Que arrependimento é eu mudar a minha atitude, mas o meu coração continuar contaminado. Ou então somente um lamento pelas consequências do pecado. A gente viu isso daqui. Aqui dentro desse texto de Ezequiel tem isso. Muitas vezes a gente se arrepende porque chegou o momento de colher as consequências do pecado. A gente não está triste por causa do pecado. A gente está triste por causa das consequências do pecado. O que o pecado está fazendo em nós. Quando na verdade a nossa tristeza deveria ser pelo pecado, pelo pecar, pelo transgredir a vontade do Senhor. Mas aí diz que o arrependimento genuíno, mas ele é principalmente uma mudança de opinião sobre quem Deus é e qual é a sua vontade. A gente, irmãos, tudo passa por isso. É por isso que Deus nos chama para ter uma vida de relacionamento, de conhecimento dele, de conhecimento do santo. Porque a partir do momento que eu conheço quem Deus é, eu passo a conhecer qual é a vontade de Deus para mim. E a partir desse momento eu passo a entender a profundidade do pecado. O que significa transgredir as leis, os mandamentos, a vontade do Senhor. E esse é o verdadeiro arrependimento. É quando eu começo a mudar a minha opinião. Porque muitas vezes, sabe, irmãos, a gente está aqui na igreja. A Bíblia diz que a gente não pode adulterar. Mas era tão bonzinho. Eu estou aqui na igreja e a Bíblia me diz que eu não posso mais estar em rodinha de mentira e fofoca, caluniando as pessoas. Mas é tão bonzinho pegar uma mentirinha, é tão bonzinho estar lá na rodinha. A gente fica sabendo de tudo. Eu estou na padaria 4h30 da manhã, eu fico sabendo de tudo que está acontecendo na cidade. Sabe o que acontece? Isso é religião falsa. Isso é um coração afastado do Senhor. Não, mas hoje eu não vou lá. Mas eu queria estar lá, e como eu queria estar lá? Não, eu estou aqui. Não é essa religião que o Senhor espera da gente, não. A religião que Ele espera da gente é uma mudança de coração. É um coração quebrantado, é um espírito contrito. Eu compreender. Caraca, realmente, né? Fofoca é horrível. Caramba, eu era aquele cara lá que pegava mentira pra caramba. Como eu gostava de caluniar as pessoas, isso é horrível. E a gente se repara. Hillary, me perdoe, tá? Aquela vez que, por causa da minha mentira, da minha fofoca, né? Eu fiz você perder aquelas oportunidades. Isso é o que o texto fala. Isso é arrependimento genuíno. É reparar. É reconhecer a nossa condição de miséria, a nossa podridão. E aqui falou sobre o justo. Quando a gente fala sobre justo, a gente lembra sobre justiça. E é um assunto amplamente abordado na Bíblia, desde o Antigo Testamento, desde a Antiga Aliança. E o que é a justiça de Deus? O tema da justiça na Bíblia revela o caráter amoroso e reto de Deus. Como que a justiça revela o caráter amoroso? Olha aqui para trás, irmãos. A cruz. Olha onde Deus escolheu fazer justiça. Olha o que custou ao Pai fazer justiça. Vai dizer que isso não revela o amor de Deus, o caráter amoroso e reto. Isso também revela a nossa própria incapacidade de agir com justiça. Falamos sobre isso na escola bíblica. Foi o tema hoje da escola bíblica, a queda, as consequências, a punição pelo pecado do homem caído, do homem pecador, e nossa necessidade de um justificador. A justiça está intimamente ligada e relacionada a um padrão legal ideal. Sabe o que acontece com a justiça de Deus? A gente compreende a nossa incapacidade, a nossa miséria. E a gente reconhece a necessidade de um libertador, de um salvador pessoal, e reconhecemos a Cristo. E aí, naquele culto lá, eu reconheço o Senhor como meu Senhor e Salvador. E parou por aí. Não. A justiça de Deus agora nos exige uma vida justa.
uma vida reta, uma vida ideal. O ímpio tem que olhar para a nossa vida e falar: tem alguma coisa diferente naquela vida. Tem alguma coisa diferente naquela família. Tem alguma coisa diferente naquela igreja. E a gente vai aprofundar esse assunto aqui. O Senhor requer do seu povo que nós andemos em justiça, em retidão, com certeza. E a Bíblia nos diz sobre o Deus da justiça. A justiça está fundamentada no caráter e na criação de Deus. Esse verso aí vocês conhecem muito bem do Salmo 11. O Senhor é justo e ama a justiça. Pela Bíblia, justiça é agir com retidão e comportar-se com misericórdia, amor, bondade e compaixão. E se você quiser ampliar isso daí, anota aí, depois vai lá em Zacarias 7, os versículos 9 e 10. E eu quero ler isso mais uma vez. Pela Bíblia, justiça é agir com retidão e comportar-se com misericórdia, amor, bondade e compaixão. Isso é ser justo, é eu olhar para as pessoas com misericórdia, seja ela crente ou não. É eu olhar para as pessoas, seja ela crente ou não, com amor, com bondade e com compaixão. Mas só que os ensinamentos desse presente século estão querendo matar tudo isso aqui no nosso coração. Eu concordo com vocês, irmãos. Eu também concordo dessa opinião. São tempos difíceis para a gente poder fazer o bem. Por quê? Por causa dos oportunistas. Que é diferente de oportunidade, mas alto lá, nós não fomos chamados a parar de fazer o bem. Não é porque os oportunistas estão aí fora e multiplicando-se que nós vamos parar de fazer o bem. Nós precisamos ter discernimento, mas parar de fazer o bem jamais. Isso é o caráter do povo de Deus. Essa é a manifestação da glória de Deus no povo de Deus. Nós não podemos parar com isso em nenhum momento. Pense se Jesus tivesse parado com isso nas nossas vidas. Pense se Deus falasse a partir de agora, todos nós que estamos aqui, eu vou parar de agir com misericórdia, amor, bondade e compaixão por vocês. Eu não sei vocês, irmãos. Meu Deus. Eu não gosto nem de pensar isso. Não penso nisso como um passe para eu poder errar, pecar. Mas eu não consigo, nem quero imaginar a misericórdia, o amor e a bondade de Deus se afastando de minha vida, de minha família. E agora, o que significa a justiça de Deus e o povo de Deus? Ao longo do Antigo e do Novo Testamento, o povo de Deus deve aprender a fazer o bem e buscar a justiça. Está entre aspas, porque isso é corte de versículos bíblicos. Para que todas as nações do mundo olhem de modo invejável para a justiça e a ordem correta de sua sociedade e sejam atraídos para a sabedoria de Deus. A nossa vida de justiça, para glorificar a Deus, ela está atraindo as pessoas? Ou o nosso comportamento e a nossa justiça demonstrada lá fora, principalmente, está igual à do ímpio? Nós estamos em pé de igualdade com a obra ímpia, com a obra maligna? Ou nós estamos tentando, nos esforçando ao máximo para praticar as boas obras de Cristo Jesus? Esse é o caráter do nosso Senhor. Sabe por quê? Esse texto de Ezequiel, se a gente não tiver com o entendimento correto, ele pode dar um nó na nossa mente e pode dar uma percepção, um entendimento errado do texto. Nós hoje ainda somos a sociedade que estamos achando que o justo diante de Deus é aquele que se justifica, se auto-justifica. Mas não é isso. A Bíblia hoje fala de um justo, um J maiúsculo, de apenas um justo. E quem é o justo? Tanto o Antigo Testamento como o Novo concordam, como está em Salmos 143. Ninguém é justo diante de ti. Isso é Antigo Testamento. E a gente leu aqui o texto de Eclesiastes 7:2. Se algum irmão puder abrir aí, que eu vou pegar a Bíblia e vou ler, e Romanos 3:10. E não há nenhum justo, nenhum sequer. Não fique achando que quando a Bíblia fala do justo, ela está dizendo sobre nós que conseguimos por nossa própria justiça, ou por nossas próprias obras, ou por nossa própria capacidade, nos tornarmos justos diante de Deus. Não! O Antigo Testamento disse, ninguém é justo diante de ti.
E o Novo Testamento nos diz, e não há nenhum justo, nenhum sequer. Nenhum. E Paulo pergunta, aonde que fica o orgulho? Não tem espaço para orgulho. Pode ir na carta aos Romanos. 7:2, eu acho que é isso que a gente passou na escola bíblica. Quando alguém chega lá, eu leio. E a pergunta é, quem é o justo? A única exceção feita a essa declaração é Jesus Cristo. E olha o que a palavra de Deus nos diz. Lembra o que o centurião falou após a crucificação? Está ali, ó, Lucas 23:47. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, verdadeiramente, este homem era justo. Este homem era justo. E Pedro, pregando, cheio do Espírito, com ousadia, Atos 3:14. Vocês negaram o santo e o justo. E pode olhar que está com J maiúsculo. E pediram que fosse solto um assassino. Quem é o justo, irmãos? Jesus Cristo. E aprofundando, Romanos 3:25 e 26 nos diz assim, quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. E quem Deus apresentou assim? Jesus. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E isso aqui tira uma dúvida nossa, porque a gente fica, mas calma aí, e quem estava lá na antiga aliança? Quem salvou? Quem salvou Moisés? Quem salvou Isaías? Quem salvou Abraão? Quem salvou os profetas? Quem salvou, irmãos? Jesus Cristo. Jesus Cristo. O sangue do Senhor. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu em quem? Em Deus. Ele creu em Deus em quê de Deus? Que Deus daria o escape, que Deus enviaria uma escapatória de alguma maneira. Ele sabia. Cristo não estava assim desvendado como ele hoje está desvendado para a gente. Completamente revelado. Mas esses homens creram. Moisés, Deuteronômio. Vai vir um profeta maior do que eu. E a esse todos vocês devem dar ouvidos. E aí Jesus chega. Vim para os meus e os meus não me quiseram. Quem salvou Moisés repetindo? Jesus. Quem salvou Ezequiel? Jesus. 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 Quem está aí? Alguém abriu? É esse mesmo que diz? Você leu? Eu acho que... Enfim, eu acho que eu não guardei bem o versículo, não. Mas a gente acabou de ler em Eclesiastes na escola bíblica que falou de forma profunda sobre isso. Que não há um justo sequer, que não há um que faça o bem. Só não me recordo agora, mas está assim o texto lá em Eclesiastes. Não há um que faça o bem. Não há um justo sobre a terra. Não há um que faça o bem. E terminando esse texto aqui. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Hoje, irmãos, nós não podemos vir aqui ler esse texto de Ezequiel sem ter em mente a justiça de Deus através de Jesus, sem ter em mente a pessoa de Jesus. E olha que interessante, é uma ilustração dos dias atuais que se encaixa nos dias de hoje. Uma história desagradável, verdadeira, mas que diz o que era o Atalaia. Eclesiastes 7:20. Aí eu tinha guardado 2. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. É isso. Não há um justo sequer. Por isso que nós precisamos da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Mas voltando. Eu tenho um primo que veio a falecer, infelizmente escolheu alguns caminhos errados lá no Rio. E lá em São João de Meriti, ele foi ser o que o pessoal chama de fogueteiro.
num morro lá numa comunidade. E ele dormiu. Isso é verdade, ele dormiu na laje quando a polícia estava entrando na comunidade. E aí, o tráfico lá foi pego de surpresa, eu não sei o que aconteceu. Uma coisa eu sei que aconteceu, espancaram ele. A sorte dele foi ter saído vivo, porque geralmente lá no tribunal deles, eles matam. Aí ele saiu dali, ao invés de agarrar essa oportunidade para se arrepender e mudar de vida, ele foi para uma outra facção, distante lá de onde nós morávamos, e se envolveu. Infelizmente, novinho, teve sua vida ceifada. Eu e meu pai soubemos por uma reportagem, vendo uma reportagem de televisão, que não sabíamos que ele estava envolvido. Uma van foi fuzilada, enfim, com um problema lá. E era esse o papel do atalaia nas nações antigas. Tinha uma torre, o atalaia ficava lá em cima dessa torre vigiando uma nação inimiga, ou qualquer outra ameaça que se aproximasse. A partir disso, se aproximou uma ameaça, eles tocavam a trombeta para poder sinalizar. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, fale com os filhos de seu povo e diga-lhes: quando eu fizer vir um exército inimigo sobre uma terra, se o povo dessa terra escolher um homem do meio deles e o constituir por seu atalaia, e se ao ver que o inimigo se aproxima, esse atalaia tocar a trombeta e avisar o povo, então aquele que ouviu o som da trombeta e não se der por avisado, se o inimigo vier e o abater, esse será responsável por sua própria morte. O Senhor está dizendo, o atalaia avisou, você não acreditou, o inimigo veio e te abateu. Você é responsável por sua própria morte. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. Será responsável por sua própria morte. Se ele tivesse dado atenção ao aviso, salvaria a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem o inimigo, e não tocar a trombeta, e o povo não for avisado, se o inimigo vier e abater um deles, este foi abatido na sua maldade. Mas quem será responsável pela morte dele é o atalaia. Aqui o Senhor não está aliviando aquele que morreu por causa do atalaia não ter tocado a trombeta, porque ele morreu na sua própria maldade. Mas o atalaia tinha como função alertá-lo. Vamos começar a trazer isso para a nossa realidade espiritual, para a realidade de evangelho? O que o Senhor está dizendo é o seguinte: e não pense que atalaia é só pastor não, tá? É só evangelista. Atalaia é todo salvo. Todo aquele que está habitado pelo Espírito Santo de Deus foi chamado a ser um atalaia de Deus. E nós estamos vendo essa sociedade caminhar para passos largos para o inferno, para a condenação, para a perdição. A gente avisa, irmãos, a gente proclama o evangelho. Agora, se as pessoas vão debochar do que nós estamos anunciando, é com elas. Mas se nós nos calarmos e não anunciarmos, o Senhor está dizendo que Ele vai requerer isso de nós. Como que vai ser? Eu não quero ver, não. Sei não. Não morri, então não sei. Nós precisamos anunciar. Nós precisamos avisar do grande. Lembra que Amós falou? Por que vocês estão festejando com relação ao grande dia do Senhor? Vocês não sabem que o dia do Senhor é um terrível dia? E tem pessoas que estão aqui nesta vida achando que o evangelho é oba-oba, é festinha. Avivamento é ir para o monte, passar a madrugada cantando. Avivamento é eu pular nos cultos. É eu ter animação, entretenimento. Irmãos, culto é para adoração e instrução. É porque os homens se afastaram da palavra de Deus e estão achando que podem fazer de tudo. Mas nós seremos cobrados de tudo e não apenas de algumas coisas. O evangelho é instrução. A sociedade está indo de mal a pior. E a gente está achando que é ritmo de festa. Que loucura é essa? Saber que familiares, amigos, eu sei que a salvação não pertence a gente, mas saber que pessoas estão indo a passos largos para o inferno, estão caminhando para uma condenação. Existe condenação, irmãos, existe inferno, existe diabo. Isso não é historinha, isso não é fábula, isso não é mito, isso é verdade. Isso é palavra de Deus. Mas isso ninguém mais quer anunciar. Sabe por quê? Porque não atrai ninguém. Eu quero aquilo que me empodera.
Quanto a você, filho do homem, olha o que o Senhor está falando para cada um daqueles que creem no Senhor, tá? Agora todos nós devemos nos colocar na posição de Ezequiel. Quanto a vocês, filhos do homem, eu o constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, você ouvirá a palavra da minha boca. Não invente. Não traga novidade humana. É a minha palavra. É a minha palavra. Vocês só têm permissão para poder falar a minha palavra. Portanto, você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá, e você não falar para advertir o ímpio do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você falar ao ímpio para o avisar do seu mau caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, calma aí, eu pulei, né? E você não falar para advertir o ímpio do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você falar ao ímpio para avisar do seu mau caminho, para que dele se converta e ele não se converter do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a vida dele. E o Senhor está deixando mais uma vez claro, não tem essa conversinha de que, eu só não fui salvo porque eu não ouvi, porque o Léo não me falou, o seu Zuínglio e o Mateus não me falaram. Não tem essa, você morreu na sua maldade. A cobrança é individual. Dez, não é isso, irmãos? É que toda hora fala do ímpio, eu acabo me confundindo aqui. Filho do homem, diga à casa de Israel. Vocês dizem, olha o que a casa de Israel estava dizendo. Visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos por causa dele, como poderemos viver? Eles estão preocupados com as consequências do pecado. Eles não estão lamentando o pecado. Nós estamos desfalecendo por conta disso, ao invés deles estarem de joelhos, no pó, pedindo perdão ao Senhor, arrependidos. Eles estão preocupados com a consequência do pecado. E o Senhor diz, diga-lhes, tão certo como eu vivo, meu Deus, é muita misericórdia. É muito amor, é muito amor. Cada oportunidade, é amor. É amor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas é que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos. Por que vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? É o que o Senhor diz a gente enquanto igreja, e é o que o Senhor pede que nós anunciemos enquanto igreja. Por que vocês vão ficar aí presos nessas consequências? Se arrependam dos seus maus caminhos. Olha que baita oportunidade eu estou dando a vocês. Irmãos, lá no final, a gente vai reconhecer quantas oportunidades mentirosas que nós abraçamos achando que eram boas oportunidades. A melhor oportunidade diária é estar com o Senhor. É viver para o Senhor. Isso hoje em dia, isso é discurso de crente radical, de crente fanático. Mas que nós sejamos radicais e fanáticos até o final, irmãos. Se isso for para o louvor, para a glória do nome de Deus, que nós sejamos assim até o fim, pela honra e pela glória do nome de Jesus. Filho do homem, diga aos filhos do povo, a justiça do justo, olha aí, não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à maldade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua maldade. E nem o justo, pela sua justiça, poderá viver no dia em que pecar. Por quê? Porque nós precisamos de um justificador. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, fizer maldade, não me lembrarei de nenhum dos seus atos de justiça, e ele morrerá por causa da injustiça que cometeu. E quando eu disser ao ímpio que certamente morrerá, e ele se converter do seu pecado, fizer o que é justo e reto, restituir o penhor, devolver o que roubou, isso é verdadeiro arrependimento, andar nos estatutos da vida e não fizer maldade, certamente viverá e não morrerá. Olha que interessante, sabe o que o Senhor está dizendo aqui?
vocês que estão dentro da igreja, amparados em vocês mesmos, saiba que esse amparo é fajuto, é mentiroso. E vocês não estão se arrependendo de tudo que vocês têm feito de errado, de todos os seus pecados, mesmo estando na igreja. E ele diz, aquele que está lá fora, que vocês chamam de ímpio, de perverso, se ele verdadeiramente se arrepender e mudar a rota, eu o aceitarei. Mas vocês, não tem como, sabe por quê? Vocês são mornos. Lembra o que o Senhor faz com a igreja morna? Vocês sabem, não sabem? O Senhor não se agrada de uma vida dúbia, de uma vida de ânimo dobre. Um pé para o mundo e um pé para cá, para o reino. Isso não existe. Que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não. Por exemplo, aí foi Manassés. Sim. De todos os pecados que cometeu, nenhum deles será lembrado contra ele. Fez o que é justo e reto. Certamente viverá. E olha que maravilhoso. O Senhor, quando nos perdoa, ele diz que ele não se lembra de nenhum dos nossos pecados. Ele não é aquele Deus que fica jogando na cara. E agora ele se volta mais uma vez ao povo. No entanto, os filhos do seu povo dizem, o caminho do Senhor não é reto, mas é o caminho deles que não é reto. Se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, morrerá nela. E se o ímpio se converter da sua maldade e fizer o que é justo e reto, por causa desses atos viverá. No entanto, vocês dizem, o caminho do Senhor não é reto, mas eu o julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Igreja, eu vou julgar vocês segundo os caminhos de cada um de vocês. E isso é outra coisa que o povo de Deus está esquecendo. Tem tribunal, irmãos. Tem tribunal para o salvo. Nós iremos diante do Senhor, nós prestaremos contas diante do Senhor. Quem disse que a nossa vida nos pertence? Quem disse que tudo que temos e somos nos pertence? Que loucura é essa? Eu sei. É a mentira do Éden. É a mentira do diabo. Vai lá, come da árvore do bem e do mal. Certamente vocês não morrerão. Vocês serão que nem Deus. E nós continuamos achando que nós somos deuses. Ele nos permitiu, irmãos, reinar com Ele. É diferente de nós sermos Ele. Nós estamos nele, mas nós não somos Ele. Somente Ele é. Só há um grande eu sou. Só há um Deus. Nós estamos enxertados. Aleluia. Louvado seja Deus por isso. E concluindo o raciocínio de hoje, o atalaia de Deus. Hebreus nos diz assim, ó. Antigamente, Deus falou muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Nós somos atalaias, amém? Mas o atalaia é Ele. A grande mensagem é o Cristo crucificado e ressurreto. Essa é a grande trombeta que está tocando todos os dias, de forma ininterrupta. Nós sabemos que terão as trombetas finais, mas essa daí, ó, o Pai está tocando essa trombeta há 2000 anos, anunciando o perigo e o escape, o perigo e o escape, o perigo e o escape. E qual é o perigo? É diabo? É o mundo? É a Babilônia? Não. O grande perigo é o próprio Senhor. É nós cairmos na mão do Deus irado, sem um justificador, sem um salvador pessoal. E nós, os atalaias de Deus. Romanos 8,17. E, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Mais uma vez repetimos, quem disse que a vida aqui nessa terra é uma uva? É um conto de fadas?
Não é? Quer participar da glória? Participe antes dos sofrimentos. E qual é o grande sofrimento, irmãos? É o negar a si mesmo. É o dizer não para si. É reconhecer o Deus que destrói sonhos. É não querer impor a agenda do terra ao céu. Mas é aceitar a agenda do céu aqui na terra. É aceitar a vontade do céu aqui na terra. A maior luta é contra a gente, irmãos. É o negar-se a si mesmo. Esse é o maior sofrimento. É ouvir os nãos. É ouvir espera. Não é por esse caminho. Ah, eu vou. Não, você não vai. Ah, eu quero. Não vou te dar. Não é agora. E eu queria ler para vocês uma citação do pastor Hernandes sobre Ezequiel 33 e os atalaias de Deus. Mas antes, eu não sei se vocês viram o novo censo que saiu, os novos dados, né? Que está se comemorando que o catolicismo romano ele continua não crescendo no Brasil, os números de evangélicos estão crescendo. Eu não vejo nenhum motivo de comemoração nisso, de verdade, porque a nossa nação está indo de mal a pior, moralmente falando, eticamente falando, está indo de mal a pior. Só vejo uma degradação cada vez mais. Eu não vejo nenhum motivo de nós comemorarmos. Os representantes que se professam cristãos, evangélicos, é uma das piores bancadas em termos de corrupção. Enfim, e muitos estão se dizendo cristãos e evangélicos por ver esses dados estatísticos e querem surfar essa onda com motivos eleitoreiros, né? Com finalidades eleitorais. E eu fui abrir o resultado sobre São João da Barra. São João da Barra está na contramão do país. É uma das poucas cidades onde o catolicismo romano cresceu. Os que professam ser católicos romanos em São João da Barra, eles são 3 vezes mais os que professam serem evangélicos. Irmãos, e por favor, tá? Eu não estou trazendo isso daqui não como, vamos rivalizar, nada disso. Porque um dado me chamou a atenção. 22,3% professam-se evangélicos. E sem religião, 25,1%. As pessoas que responderam a esse dado, a essa pesquisa, a maioria, em relação aos evangélicos, né, percentualmente falando, disseram não ter religião. E a gente para poder tentar entender, de alguma maneira, né, o porquê disso. E já que a gente está falando de atalaia, fico pensando se a gente não precisa intensificar. Quem vai agir é o Espírito Santo. Quem vai fazer a obra é o Senhor, né? Mas são dados da nossa cidade. Tem margem de erro? Claro que tem margem de erro. Mas, com certeza, foi um dado que me chamou a atenção. E eu queria ler para vocês, para a gente poder encerrar, a citação do pastor Hernandes. Ele falou assim, as cidades antigas eram amuralhadas. Sobre essas muralhas havia torres, dentro das quais ficava o atalaia ou o sentinela. Sua função era manter os olhos bem abertos e os ouvidos atentos para qualquer aproximação de um inimigo. E a gente se pergunta, mais uma vez eu quero lembrar, irmãos, o inimigo final que está chegando é o próprio Deus. O inimigo de quem? De todos aqueles que viveram de forma revoltada contra ele, de forma contrária à sua vontade. Todos aqueles que seguiram outra pregação, outra lei que não era a sua lei. Esse vai ser o terrível grande dia do Senhor. Irmãos, tem versículos, eu sei que às vezes parece forte, dizendo que o Senhor odeia, que o Senhor abomina. Mas isso não é anunciado, quase nunca. A partir de um conhecimento de Deus, nós conhecemos a opinião de Deus com relação ao pecado e, consequentemente, ao pecador.
Que naquele grande dia não vai ser assim, não. Mentira, vai para o inferno. Adultério, vai para o inferno. Não. Mentiroso, vai para o inferno. Adúltero, vai para o inferno. Mas como? Ninguém vai habitar no céu, então? Sim. Quem? Os que depositaram sua fé no Senhor Jesus. Os que se reconheceram, ó, eu sou mentiroso, aí chegou o outro, ó, eu sou adúltero, aí chegou, eu sou fofoqueiro, o outro, eu sou aquilo, e eu lhe peço perdão, Senhor, e eu lhe peço ajuda. Quem disse? O céu é para o pecador. Mas qual o tipo de pecador, irmãos? Arrependido. E cabia a ele avisar ao povo que estava dentro dos muros acerca de qualquer ameaça de invasão. Deus usa essa figura e diz que nós somos seus atalaias. Cabe a nós avisar os pecadores acerca do grande perigo que correm. Cabe a nós alertá-los acerca da urgente necessidade de arrependimento. É nosso dever exortá-los a se reconciliarem com Deus e a buscarem o Senhor enquanto Ele está perto. Se nos omitirmos, se nos acovardarmos, se calarmos a nossa voz e o perverso não for avisado acerca do perigo que corre a sua alma, ele morrerá na sua impiedade, mas Deus requererá de nossas mãos o seu sangue. Sonegar aos pecadores a única mensagem que lhes pode oferecer esperança e abrir-lhes o caminho da vida eterna é um grave pecado. O atalaia deve tocar a trombeta e avisar os pecadores que eles precisam se preparar para encontrar com o Senhor. Dar o som incerto e substituir o evangelho por outra mensagem é uma traição impiedosa. Cabe ao atalaia ser fiel, ter senso de urgência, erguer sua voz e anunciar que a salvação pertence a Deus e que só por meio de Cristo pecadores podem se reconciliar com Ele. O propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja em todo o mundo. Nenhuma outra instituição está credenciada a pregar o evangelho. Os anjos anelam esse sublime privilégio de pregar o evangelho, mas Jesus comissionou apenas a igreja para cumprir essa missão. Essa é uma missão imperativa e intransferível. A igreja é o método de Deus para alcançar o mundo. Nós somos os atalaias de Deus a avisar ao mundo acerca da necessidade de se preparar para se encontrar com Ele. Não podemos calar a nossa voz. Deus nos constituiu ministros da reconciliação. Somos embaixadores em nome de Cristo, rogando à humanidade que se reconcilie com Deus. Irmãos, arrependimento é oportunidade divina. Esse é o verdadeiro avivamento. O ir em lágrimas e arrependido aos pés da cruz. E duas perguntas para a gente poder orar e encerrar a mensagem hoje. Você tem sido atalaia de Deus? Você tem guiado a sua vida, a de sua família, a de seus irmãos, a sua igreja local, pela palavra de Deus? Porque não adianta, irmãos, nós gritarmos acerca de um perigo ao qual nós estamos expostos. O primeiro a pregar o evangelho é para a gente mesmo. É anunciar o evangelho para a gente. Aí eu aplico o evangelho na minha vida. Aí eu aplico o evangelho na minha família. Aí eu aplico o evangelho na igreja local que eu congrego. Não é tomar conta da vida dos irmãos, não. Mas é me dedicar aos meus irmãos através do evangelho. Porque Deus falou, se você não cuida de quem está próximo, como que você vai cuidar de quem está longe, ou até mesmo a quem você não vê? Se você não ama quem está próximo, como você que vai amar quem está longe e amar talvez a quem você não vê? Pegando a primeira carta de João. E aqui, irmãos, nós vimos sobre o atalaia, sobre a justiça, sobre o genuíno arrependimento. Essa é a função da palavra de Deus no culto. Instrução. Instrução. Deus vem, instrui seu povo, para quê? Para que o seu povo siga. Para que o seu povo obedeça. Você pode ficar de pé no seu lugar nesse momento para nós orarmos?